Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no Inglês em 5 minutos e hoje nós vamos falar sobre os verbos modais. O que é um verbo modal? Vou começar então dando uma introdução sobre o conceito geral e aí vamos entender aí e ver alguns exemplos, beleza? Antes de mais nada, já deixa a sua curtida aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E vamos lá, prepare o caderninho aí que a gente vai aprender bastante nesses 5 minutos. Primeiro, um verbo modal ele é um verbo diferente, ele tem algumas regras diferentes. Eu geralmente passo 4 ideias especiais do verbo modal. Primeiro, o verbo modal ele não tem um S na terceira pessoa, ou seja, eu falo, por exemplo, I can, you can, he can. Eu não falo, por exemplo, he cans. Não, eu falo he can, assim como qualquer outro verbo modal. Inclusive aquele verbinho que a gente usa para o futuro, o famoso will, ele também é um verbo modal, tá certo? Então a primeira regra é que a gente não coloca o S na terceira pessoa para simplificar a história. A segunda ideia bastante importante dos verbos modais é que eles não são usados com preposições. O que são preposições? Preposições são palavras como to, for, e with, without e assim por diante. Tanto que, por exemplo, é dito, algumas gramáticas dizem que os verbos modais não têm a forma infinitiva, porque eu não posso falar, por exemplo, to can, e não sei se você sabe, mas existe um verbo chamado to can e significa outra coisa totalmente diferente. Só a título de curiosidade, o to can significa enlatar, né? É um verbo que de fato existe, mas significa algo totalmente diferente. O can que conhecemos, que é mais popular, ele não pode ir, não pode ficar lá com o to, né? Nem antes dele e nem depois dele. Não posso falar nem to can e também não posso falar can to blá blá blá. Por exemplo, se eu quero falar eu quero falar inglês, eu vou dizer I want to speak English, porque esse outro to está me informando ali, está me indicando o que? O infinitivo. Agora, quando eu digo eu posso falar inglês, eu vou falar I can speak English. Então, primeiro, não tem S na terceira pessoa, não é utilizado com preposições antes ou depois deles, claro, imediatamente, né, que a gente está dizendo, não conecta, né, vamos dizer assim, com preposições. Terceira ideia, eles são sempre auxiliares, o que quer dizer que eles são sempre usados com outros verbos, a não ser aí em raras exceções, né? Mas mesmo assim, sempre vai ter alguma ideia aí por trás, né? Uma ideia de continuidade. Por exemplo, a campanha do Barack Obama, ele falava lá, yes, we can, sim, nós podemos, mas fica, né, cada um completaria aí o restante da frase. Sim, nós podemos mudar, sim, nós podemos vencer, sim, podemos, enfim. Yes, we can, bababá, bibibi, bababá. E a quarta ideia, na verdade tem bastante relação com essa terceira, é que ele também não aceita outro verbo modal. Tá? Como ele é auxiliar, ele não aceita alguns outros auxiliares, por exemplo, na interrogativa e na negativa, ele não aceita o verbo to do. Então ele toma conta da parada e fala assim: não, eu que vou ser o indicador aqui da negativa, eu que vou ser aqui o indicador da interrogativa. São essas as ideias. Tanto é que para o futuro, por exemplo, do can, eu não posso falar I will can, porque will é um verbo auxiliar modal e can é outro verbo auxiliar modal, então não posso misturá-los. E aí nós usamos o que chamamos de modal phrases, ok? Mas aí é um papo para outra história. Aqui eu vou falar mais ou menos dos verbos mais populares que temos, rapidinho, e aqui uma evolução dessa diferenciação, tá certo, gente? Primeiro, o can e o could. Eu coloquei aqui esse traço para vocês entenderem que existe uma evolução na separação desses verbos, tá? O can e o could até hoje são bem entendidos como um verbo só. Na verdade, esse could, ele é o passado do can. Sim, o can ele pode ter o passado, você pode usar o can com o passado, apesar de a gente pensar nele mais com a forma condicional, né? Quando a gente fala could, as pessoas pensam muito no poderia, né? Mas isso também pode servir como, por exemplo, podia. Eu podia ir, isso serve também, tá certo?
Ou eu pude ir. Esse could também serve para isso, tá certo? Mas ele também tem aquele uso condicional, que é o poderia, que é bem comum. Mesmo assim, hoje ainda é bem claro que os dois são o mesmo verbo. Will e would, na verdade, will significa é o verbo de futuro, mas ele sempre tem aquela ideia de intenção, né? Ter a intenção de alguma coisa. Ele já é um pouco mais separadinho do would, né? Por exemplo, eu digo I would speak, eu falaria, ou eu ia falar, iria falar, né? Que aí é como se fosse um auxiliar para o condicional mesmo, né? Também tem outras aplicações, como ser um auxiliar de passado, enfim. Mas hoje em dia, will e would, apesar de serem mesmo o mesmo verbo, hoje em dia eles são bem vistos de maneira separada. May e might ainda mais separados. May é um poder, geralmente indicando uma permissão, né? E o might é uma possibilidade pequena, né? E finalmente shall e should, que o should é entendido como deveria, e o shall, olha só que interessante, os dois estão se distanciando tanto que o próprio shall, que também é usado para o futuro, ele está desaparecendo. E finalmente o nosso must, que é o dever, né? Então eu devo ir, I must go, só tem, na verdade, esta é a sua forma do passado. Creia se quiser. Hoje, creia se quiser. Hoje, o must, na verdade, é um resquício da sua forma do passado. É claro que hoje a gente entende ele como presente, mas na verdade, por isso até ele não tem forma passada, porque ele mesmo, na verdade, costumava ser passado. Beleza? Bom, como sempre, eu passo dos 5 minutos, mas espero que você tenha ficado aí até o final. Até a próxima. Valeu!